Nós sempre falamos aqui no canal sobre veículos elétricos, mas neste vídeo eu trago um assunto que é comum entre veículos elétricos, híbridos e veículos a combustão. É sobre o período de amaciamento. Vai dizer que você não tinha ouvido falar que veículos 100% elétricos também precisam de amaciamento do conjunto do carro? Não? Então vem comigo aqui que nós vamos falar sobre isso e esse tema é importantíssimo para você. Antigamente, nós já ouvimos falar sobre o tal período de amaciamento do motor, dos veículos a combustão. Eu, particularmente, antes de ter tido a oportunidade de trabalhar para concessionárias, para uma grande empresa da área automobilística, ouvia falar que o período de amaciamento era aquele momento em que a gente deveria pisar no fundo, acelerar para fazer o carro desenvolver, gastar menos depois e dar aquela puxada, falar, vamos amaciar o motor, vamos deixar ele redondinho, pisar no fundo e fazer ele desenvolver, que a gente vai ter um motor que vai durar muito mais, ter desempenho, economia. Isso eu ouvia quando eu era lá pequenininho, onde eu morava. Só que na verdade é o contrário, sempre foi o contrário. Depois, claro, a gente vai tendo acesso a mais informações, trabalhando na área, a gente entende que não é nada disso. É ao contrário. O período de amaciamento que se usava e sempre foi divulgado pelas próprias montadoras é aquele período entre 300, 500 quilômetros, 3.000, 2.000, 5.000, cada empresa vai ter o seu critério. Aí, dentro dessa faixa de 500 quilômetros a 5.000, seria o período de amaciamento de um motor a combustão, que compõe nada mais, nada menos que você cuidar com fortes acelerações, não pisar no fundo do acelerador enquanto ele estiver nesse período, evitar longos trajetos em velocidades constantes e dentro então dessa margem você usar o seu veículo de forma tranquila e serena. Isso porque todo o conjunto do carro, no caso de um veículo a combustão, que compõe então ali todas as peças, engrenagens. Imagina, então no motor a combustão você tem que fazer isso tudo funcionar em perfeita harmonia. Todas as partes internas, todas as partes externas, tudo aquilo ainda está em ajuste, Quando o veículo é montado na fábrica, então ele tem esse período, eles fazem uma inspeção de qualidade, evidentemente, nessa linha de montagem, mas o veículo não foi, todos eles não podem ser testados, na prática mesmo. Eles têm, evidentemente, lá um controle de qualidade, sabe como o veículo é montado, mas este ajuste que ele vai receber, isto é, no momento da rodagem. Então o veículo vai sofrer todas essas interferências, não só do rodar, como também do solo, das características do lugar, questões de pressão atmosférica, temperatura, enfim, são muitas variáveis que podem interferir na durabilidade ou não desse veículo no longo prazo. Por isso que se recomenda então o período de amaciamento, justamente para que o seu veículo tenha no longo prazo uma maior vida útil em relação a outros carros da mesma marca, modelo, motor e assim por diante. No veículo elétrico é mais ou menos a mesma coisa. Isso está em todos os manuais e aí cada montadora tem a sua regra. Justamente porque ela lá com seus engenheiros, projetistas, desenvolveram este projeto. Então ela vai dizer para você qual é o período ideal e o período correto. No caso dos veículos da BYD, você teria lá então 2.000 quilômetros. Até os primeiros 2.000 quilômetros você faça esse período de amaciamento. Mas aí você pergunta, mas não tem motor a combustão? Sim, não tem motor a combustão. Mas todo veículo elétrico, mesmo não tendo um motor a combustão, tem sistema de arrefecimento, líquido de freio, entre outros componentes que são eletromecânicos. Portanto, mesmo não tendo lá o sistema de motor que vai fazer todo esse ajuste de movimento, balanço do carro, enfim, no veículo elétrico, a mesma coisa. Se você fizer o uso incorreto nesses primeiros 2.000 quilômetros, certamente, não só em termos de usabilidade, mas autonomia e os ciclos do veículo elétrico, aquilo que faz toda a diferença de um veículo elétrico está na sua bateria, Então, se você
a bateria de tração, né, eu digo. Então, se você, antes dos 2.000 quilômetros, pegar o carro já na concessionária, se empolgar e já sair pisando no fundo, fizer longos trajetos também, assim vale a mesma dica para o veículo a combustão. Longas viagens, velocidade constante, tudo isso vai diminuir ou pode afetar o seu veículo elétrico no longo prazo, lá na frente, que é quando a bateria vai ter uma diminuição de seus ciclos, né? E aí, se você não cuidar desses detalhes, ela pode ainda reduzir ainda mais autonomia e desempenho. Para o veículo 100% elétrico, cabe essa dica perfeitamente. Você precisa, nos primeiros 2.000 quilômetros, trafegar, usar o seu veículo em modo eco, não coloque em modo esporte. Cuidar para não pisar no fundo do acelerador nesses primeiros momentos e não fazer longas viagens. São 2.000 quilômetros só, e aí eu acho que você, fazendo isso, você vai ter uma vida útil da bateria maior, um desempenho melhor e, no fim, aquilo que todos nós, né, proprietários de veículos 100% elétricos, sempre queremos, que é o aumento da autonomia nestes 2 primeiros 1.000 quilômetros, além de cuidar desses detalhes que eu acabei de mencionar para vocês. Um outro ponto que eu quero frisar e que vocês precisam ficar bem atentos, que é o seguinte: cuide, de vez em quando, dê uma olhada em todo o sistema ali de arrefecimento, ali tem, assim como um veículo a combustão, tem ali um reservatório de arrefecimento e tem um reservatório de líquido de freio. Então você de vez em quando abre, dá uma olhada para ver se não tem nenhum vazamento, por conta disso tudo que nós já falamos. O carro vai sofrer este impacto da rodagem, das folgas e de todos os ajustes necessários durante esse período. Então, depois desse período de 2.000 quilômetros, aí sim você pode começar a usar o veículo de uma outra forma, um pouco mais, às vezes quando necessitar pisar mais no fundo, você pisa. Quando você precisar dirigir em longos trajetos também você faz, porque aí o veículo já se assentou na sua própria estrutura e tudo estará mais ajustado dentro de todos os seus componentes. Esta é a dica para você. Cuide bem disso. Se alguém te falar que não existe período de amaciamento para veículo elétrico, não acredite, porque isso está descrito em todos os manuais. Então, cada montadora tem o seu critério, chega lá e confira. E aí você, claro, toda a parte de manutenção pós esse período de amaciamento também é fundamental. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e deste conteúdo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Tech Demais Auto EV, porque a sua inscrição é importante. Além disso, claro, deixa o like. É fundamental que você deixe o seu like. Mesmo aqueles que já estão acostumados a acessar o canal, que já são inscritos e assistem o conteúdo, se você que gosta do meu conteúdo aqui no Tech Demais Auto EV, não clicar no like, não der o seu like, o YouTube vai entender que o conteúdo não é relevante, mesmo para você que já é inscrito. Então, contribua para isso e faça com que estes vídeos cheguem ainda mais longe e para mais pessoas. Ative o sininho das notificações para receber vídeos novos sempre em primeira mão. Eu agradeço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, fui!